Período composto por subordinação, orações subordinadas adjetivas. Em um período composto por subordinação, a relação que se estabelece entre as orações é de dependência. Elas funcionam como termos de outras orações, chamadas de orações principais. É importante lembrar que para um período ser classificado como composto, ele precisará ter pelo menos duas orações, e as orações são constituídas, organizadas em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Em um período subordinado, uma das orações estará dependente de uma outra, classificada como oração principal. Neste vídeo falaremos apenas sobre as orações subordinadas adjetivas. As orações subordinadas adjetivas são aquelas que exercem a função sintática de adjunta de nominal, função que é própria de um adjetivo. É bom lembrar que o adjetivo é uma classe gramatical que tem o papel de qualificar, caracterizar, apresentar características em relação a um substantivo, a um nome. A oração subordinada adjetiva exercerá exatamente esse mesmo papel que seria próprio de um adjetivo. Elas estão relacionadas a um nome, um substantivo ou um pronome, que aparece na oração principal, e normalmente elas vêm introduzidas por um pronome relativo. O pronome relativo é a classe gramatical que recupera um termo da oração anterior, um termo antecedente, projetando na oração da qual o pronome faz parte, a fim de evitar repetição desnecessária. Se então identificamos um pronome relativo, encontraremos uma oração subordinada adjetiva. Exemplo: admiramos os alunos estudiosos, admiramos os alunos que estudam. O adjetivo estudiosos qualifica alunos, da mesma forma que a oração que estudam também qualifica alunos. A diferença entre o primeiro e o segundo exemplo é que no primeiro nós temos um período simples, apenas um verbo, portanto apenas uma oração, e no segundo o período passa a ser composto. Admiramos e estudam dois verbos, dois processos verbais diferentes, duas orações. Que estudam faz referência a alunos, não tem sentido completo, a oração que estudam não tem sentido completo, por isso ela é subordinada. É oração porque tem verbo, é subordinada porque está relacionada ao termo alunos, e ela é adjetiva porque ela exerce o mesmo papel do adjetivo estudiosos, por exemplo, qualificando o substantivo que aparece anteriormente. Observem que a palavra que é um pronome relativo, inclusive ele poderia ser substituído pelo pronome os quais. Admiramos os alunos os quais estudam. Se é um pronome relativo, a oração introduzida por ele só pode ser classificada como subordinada adjetiva. O mesmo acontece no item 2. Plantei árvores frutíferas e plantei árvores que dão frutos. Frutíferas é o adjetivo aparecendo aí no período simples, porque só tem um verbo, o verbo plantar. Esse adjetivo foi transformado em uma oração, que é dão frutos. Agora nós temos duas orações, portanto o período é composto. E essa oração que dão frutos qualifica, está diretamente relacionada ao termo antecedente árvores, que faz parte da oração principal. Observem que a oração é introduzida também pelo pronome relativo que, inclusive ele pode ser substituído pelo pronome relativo as quais. Plantei árvores, as quais dão frutos. O papel que exerce a oração que dão frutos é exatamente o mesmo do adjetivo frutíferas. Intenção aí do uso da oração a fim de qualificar o termo antecedente. É oração, então, porque tem verbo, o verbo dar. É subordinada porque sozinha que dão frutos não tem sentido. Ela só tem sentido quando retoma o substantivo árvores. E é adjetiva justamente por qualificar o substantivo árvores. Observação:
A oração subordinada adjetiva pode vir depois da oração principal, como vimos anteriormente, ou estar nela intercalada, pode aparecer no meio da oração principal. Serão premiados os alunos que conseguirem melhor nota. Serão premiados os alunos é a minha oração principal, que conseguirem melhor nota é a oração adjetiva, vindo ao final do período, depois da oração principal. Ou ela pode aparecer intercalada no meio da oração principal. Os alunos que conseguirem melhor nota serão premiados. Observem que nos dois casos, a oração que conseguirem melhor nota é uma oração adjetiva, porque ela faz referência a alunos. Eu não estou falando de qualquer aluno, mas do aluno que conseguir melhor nota. O aluno está sendo qualificado, caracterizado. Além disso, a palavra que é um pronome relativo. Para verificar, basta substituir pelo pronome os quais. Os alunos, os quais conseguirem melhor nota, serão premiados. A oração subordinada adjetiva, então, pode aparecer ao final do período, depois da oração principal, ou pode aparecer intercalada no meio da oração principal. Classificação das orações subordinadas adjetivas. Considerando os sentidos expressos pelas orações subordinadas adjetivas, elas podem ser classificadas como restritivas ou explicativas. É importante, então, observar o sentido da oração quando ela aparece no período, para identificar se é o sentido restritivo ou explicativo. Número 1, orações restritivas. São aquelas que restringem, particularizam a significação do nome, o substantivo ou pronome antecedente, a que se refere. É uma oração adjetiva, vai ser introduzida provavelmente por um pronome relativo, normalmente por um pronome relativo, porque também existem as orações reduzidas, mas isso é assunto para outro momento. E essas orações chamadas de restritivas, elas vão restringir o sentido do nome, particularizar. Quer dizer que aquela característica ela é restrita daquele ser. Exemplo, o homem que lê sabe mais. Se nós retirarmos a oração que lê do período, o período ficará o homem sabe mais. Dá a entender que todo homem sabe mais. E aí talvez a gente também chegue à conclusão que homem aqui está sendo empregado com sentido mais genérico, de ser humano. Quando a oração é acrescentada, que lê, o sentido da frase passa a ser restrito. O homem que lê sabe mais, não é mais qualquer homem, mas é aquele homem específico que lê. O sentido é restrito. Eu estou restringindo o sentido do substantivo homem. Quando as orações são restritivas, elas aparecem de forma restrita, restritiva, específica. A ideia é particularizar o ser dentro de um grupo. Nem todo homem lê, portanto, nem todo homem saberá mais. Apenas aquele homem que lê sabe mais. Essa é a ideia da oração adjetiva restritiva. Oração explicativa. As orações subordinadas adjetivas explicativas são aquelas que acrescentam uma característica que é própria do elemento a que se referem ou acrescentam ao antecedente uma informação que já é do conhecimento do interlocutor. Isso quer dizer que a oração adjetiva explicativa, ela tem a função de generalizar a informação apresentada, universalizar a oração, a informação apresentada, a oração, o termo da oração que aparece anteriormente. Quando uma oração explicativa é utilizada, ela dá a entender que aquela informação é comum a todos do mesmo grupo ou que aquela informação já é de conhecimento de todo mundo já sabe que aquela informação já existe. Exemplo, o homem, que é um ser racional, aprende com os erros.
A informação que é um ser racional, ela é uma informação acessória, inclusive ela pode ser retirada do período, porque nesse contexto a gente está falando de homem no sentido de ser humano. E todo mundo sabe que o homem é um ser, é um animal racional. A informação apresentada, ela não é uma informação específica que destaca um ser dentro do grupo. Ela é uma característica própria do elemento apresentado, homem. Aqui a ideia é dizer que todos os homens são seres racionais e todos os homens aprendem com os erros. É uma forma de generalizar a informação apresentada. Aqui a gente tem a diferença entre o que é restritivo e o que é explicativo. As orações subordinadas adjetivas e a pontuação. Observe os períodos abaixo. Nós temos as mesmas palavras utilizadas nos dois períodos. A pequena diferença existente, graficamente falando, é o emprego da vírgula que aparece depois da palavra alunos e depois da palavra aula. No primeiro caso, nós temos uma oração adjetiva restritiva e no segundo caso, introduzida aí pela presença da vírgula, nós temos uma oração adjetiva explicativa. As orações adjetivas explicativas sempre serão separadas por um sinal de pontuação. O mais comum é vermos a oração separada pela vírgula, uma vírgula antes e uma vírgula depois, se ela aparecer intercalada. Se ela aparecer ao final do período, depois da oração principal, haverá apenas uma vírgula antes da oração adjetiva. No lugar da vírgula, podemos também encontrar travessões, um travessão antes da oração adjetiva explicativa, outro depois, e ainda podemos encontrar essa oração separada por parênteses, um parêntese antes e outro depois. A pontuação, então, vai ser observada apenas no período em que a oração adjetiva for explicativa. E isso está diretamente relacionado ao sentido que as orações expressam. Como no período em que a oração é adjetiva restritiva, a ideia é justamente particularizar, especificar. A oração não poderia ser retirada do período e ela vai indicar justamente parte de um grupo. Exemplo, os alunos que fazem atividade em sala de aula não terão exercícios para casa, no primeiro caso. Temos aí a ideia de que apenas os alunos que fazem atividade em sala de aula não terão exercícios para casa. Entende-se, então, que nós temos dois grupos, um de alunos que fazem atividade e outro de alunos que não fazem atividade. O grupo de alunos que fazem atividade em sala de aula não terão exercício para casa, o outro grupo terá. No segundo caso, nós temos aí a presença da vírgula, a oração explicativa e a ideia de generalizar, quer dizer que todos fazem atividade em sala de aula e todos não terão exercícios para casa. A oração explicativa, ela vai trabalhar com a totalidade, com a ideia do todo. A oração restritiva vai trabalhar com parte do todo, com o grupo. Reforçando então, apenas a oração explicativa será empregada utilizando sinais de pontuação. Diferença de sentido entre as orações adjetivas. Os alunos que têm dificuldade em compreensão de texto terão aulas aos sábados. No primeiro exemplo, observe inclusive a presença da vírgula, a minha oração destacada, ela é adjetiva explicativa e dá a entender que todos os alunos têm dificuldade em compreensão de textos e todos eles terão aulas aos sábados. A ideia da explicação é a ideia, como eu disse, de totalidade. Então, a informação é referente a todos os elementos do grupo. Diferentemente do segundo exemplo, os alunos que têm dificuldade em compreensão de textos terão aulas aos sábados. Aqui nós temos um grupo e dentro desse grupo, alguns alunos têm dificuldade em compreensão de textos e apenas esses
terão aulas aos sábados. A diferença precisa ser observada em função do emprego do tipo de oração. No primeiro caso, a oração é explicativa e a vírgula contribui para a percepção desse sentido. No segundo caso, a oração é restritiva. Observe a ausência da vírgula. Nesse slide, a gente observa graficamente como seria o sentido das duas orações anteriores, e isso serve para qualquer oração adjetiva restritiva e qualquer oração adjetiva explicativa. Na oração explicativa, eu teria a ideia de um conjunto, e nesse conjunto eu vou considerar todos os elementos dele. Então, digamos que eu tenha um grupo de alunos, meu círculo significa aí os alunos de uma turma, e todos esses alunos têm dificuldades em compreensão de texto. Por isso, o conjunto inteiro está pintado na oração adjetiva explicativa. Se todos eles, eu tenho alunos e todos eles têm dificuldades em compreensão de texto, todos eles terão aulas aos sábados. Diferentemente do outro conjunto, eu tenho um conjunto maior, que são os alunos, a gente pode entender como os alunos de uma turma, e dentre esses alunos dessa turma, há um grupo menor que tem dificuldade em compreensão de texto. Nesse contexto da oração adjetiva restritiva, apenas esse grupo destacado de verde é que terá aula aos sábados, porque apenas esse grupo tem dificuldade em compreensão de texto. É importante, então, para a oração adjetiva restritiva, pensar no sentido de particularização, especificação. A ideia do apenas tem que ser levada em consideração, porque eu não vou trabalhar com o grupo inteiro, eu vou trabalhar com parte do grupo. Ou a característica é apenas de um ser específico e não de todos da mesma espécie. Em relação às adjetivas explicativas, a informação ou é de todos daquele grupo, ou é de conhecimento de todos os interlocutores. Se eu, por exemplo, disser assim, a neve, que é fria, prejudica toda a vegetação, a oração que é fria tem caráter explicativo, porque todo mundo sabe que a neve tem a característica de ser fria. Vou, então, levar em consideração para identificar a minha oração como explicativa, quando a ideia for de totalidade, todos do grupo ou informação conhecida por todos os interlocutores.